Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Hannah Arendt. Olá, assinantes do canal 14 NET Anápolis. Hoje, começando mais uma edição do programa Cultura em Evidência, que segue uma linha de entrevistas e evidencia os diferentes trabalhos realizados dentro do contexto sociocultural e educativo de nossa cidade. E tem como princípio enfatizar os vários eventos culturais que acontecem nos diferentes segmentos da sociedade anapolina, incluindo a divulgação de projetos e personalidades que marcaram e marcam essa sociedade. É também um espaço de conquista, de cidadania, de autoestima, pois nesse cenário você terá oportunidades de mostrar o seu talento e a sua criatividade. Nesta edição do programa Cultura em Evidência, nós trouxemos aqui hoje para abrir este espaço para evidenciar a vida e o trabalho realizados pela professora Miriam Marques, escritora, poeta, compositora e contadora de histórias. Miriam Marques nasceu em Anápolis, licenciou-se em Letras Modernas pela UEG, fez pós-graduação em Literatura Brasileira, Planejamento Educacional, Alfabetização e Letramento. É escritora, poetisa, membro da União Literária Anapolina, a ULA, é professora, formadora, palestrante, foi autora do hino do Centenário de Anápolis. Participou da coletânea lusófona no Festival de Poesia de Lisboa e premiada pelo Prêmio Helvetia, Brasileiros em Genebra, na Suíça, onde participou do 33º Salão do Livro de Genebra. Possui várias produções literárias: Antítese do Espelho, Metáforas, Palavras que gira palavras, Catacrese, a metonímia na linguagem popular. Olá, Miriam Marques. É um prazer enorme recebê-la aqui nos estúdios do Canal 14 NET Anápolis para nos contar um pouco dessa sua trajetória como escritora. Olha, o prazer é meu, Canal 14, NET Anápolis, que de vez em quando a gente segue, apesar dos trabalhos, né, serem muitos, mas eu quero dizer a todos que é um prazer estar aqui, principalmente na presença de Gabriela, que é uma pessoa a quem a gente tem grande afeição, né, pelo seu trabalho, por tudo que ela tem feito na história de Anápolis, no contexto cultural de Anápolis. Prazer, querida. Prazer é nosso, viu? Você nasceu, Miriam, de uma família de artistas, escritores, herdando dos seus pais, Aloysio Miguel Marques e Maria Helena Campos Barbosa, essa veia artística em sua trajetória de vida. Como você iniciou seu percurso como poeta? Conta para nós, Miriam. Olha, como você bem disse, né? Eu sou filha de artistas, o meu pai, conhecido na cidade, Aloysio Miguel Marques, famoso goleiro campeão, e nós somos uma família de 6 filhos. E desde muito pequena, porque pequena eu sou, mas desde muito novinha, meu pai levava aquela turma de samba lá para casa, fazia aquelas pechadas, né, famosas em Anápolis, nas épocas vindouras, né, de Anápolis, na década de 70, 80. Então, quando eu era muito pequenininha, meu pai me chamava sempre na roda do samba e falava: vem cá, minha filha, samba aqui no pé. Então eu obtive lá desde pequena essa vontade de ser artista, naturalmente, né? E com o tempo a gente foi se adaptando aí ao trabalho, à vida corriqueira, e graças a Deus nós estamos aqui, né, fazendo de tudo um pouco, herdando aí dos meus pais essa veia cultural
Que beleza, interessante, Miriam. Desde criança, você então está sempre engajada aí em Sempre. algum trabalho artístico, né? Seja na escola, no trabalho. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de se tornar uma contadora de histórias. Olha como é interessante. Isso é bom, professora Gabriela, que os nossos assinantes, telespectadores, de um modo geral, né, sabido de que eu sou professora alfabetizadora, 22 anos da minha vida eu dei aula para crianças. E naquele tempo, 1984, Gabriela, a gente chegava na sala de aula crua, né? Somente com aquela bagagem adquirida no magistério ali. Ainda não tinha feito faculdade. E eu me senti, pela primeira vez, em 2 de março de 1984, a Prefeitura de Anápolis, então, naquela época, o prefeito Anapolino de Faria, nos contratou, graças a Deus, né? E nos mandou ali para aquele colégio. A primeira escolinha que eu trabalhei foi no Vadir Cecílio, lá na Cebrasa. Chegando lá, eu estava mais ou menos igual às crianças mesmo, ou seja, desejosos de aprender. Com certeza. Né? Então, as crianças ficavam me olhando e eu queria ensinar as crianças, mas eu percebia que havia um certo distanciamento entre o que estava escrito e a teoria, o que eles estavam acostumados. Então, eram crianças assim do setor rural, não por isso, é claro, mas crianças muito afastadas do mundo do letramento. E quando nós chegamos ali, que começamos a trabalhar com a cartilha, eu comecei a perceber que essas crianças estavam me olhando, mas eles não estavam compreendendo. Então, naquele tempo, 1984, não se falava em construtivismo, não se falava em letramento, jamais. Mas o que eu percebi? Quando eu chegava na sala com os meus brincos, as crianças ficavam me olhando, principalmente as menininhas, elas ficavam loucas com meus brincos. Aí, como eu não tenho orelha furada, eu deixava as crianças pegar os meus brincos. E eu fui percebendo através disso que as crianças gostavam do que era colorido, né? Então, eu comecei a cantar. Comecei a cantar com essas crianças para que elas, através da leitura e do lúdico, elas pudessem aprender. Isso foi realmente o início do meu trabalho. Desde pequena na escola, quando eu estudava no Colégio Estadual José Ludovico, eu já fazia parte de tudo lá. Tocava na fanfarra, dançava. Então, isso já era da minha própria natureza. Mas como professora, eu percebi que as crianças gostavam de ler. Aí comecei, então, a contar muitas histórias para elas. E era um momento muito, mas muito bom, porque os olhinhos delas brilhavam. E daí para cá a gente tem feito esse trabalho também profissional. Mas usou um recurso que você tinha e que realmente deu resultado, né, professora? Uma coisa interessante, geralmente quando eu estou nas minhas palestras, nas minhas aulas, sempre pode ser que turma que for, pode ser da pós-graduação, né? Eu sempre levo alguma coisa que chame a atenção dos alunos. E adulto também gosta. Gosta. E com o tempo a gente foi percebendo. Então, a gente utiliza não só as coisas compradas, os materiais comprados, mas o próprio contexto da criança. Tanto é que nós trouxemos para a sala de aula naquela época uma pata de verdade. Nós conseguimos trazer e não trouxemos a vaca, Gabriela, porque o dono da fazenda Bonfim não quis ceder a vaca, porque na cartilha tinha a lição da vaca. Mas foi o único animal. Até o coati nós levamos para a sala de aula. Isso foi maravilhoso. Eu que eu diga, você levou um sapo numa sala de aula. Verdade. Que eu dava aula, você se lembra? Professora Gabriela já foi nossa professora, graças a Deus, foi com ela também que nós tivemos esse desejo ainda maior, porque foi nossa professora de literatura brasileira, e ela nos colocava para fazer trabalhos, de apresentar, né, fazer dramatizações, e nós fizemos algumas dramatizações, você se lembra? Com certeza, na semana de letras lá da UEG, nós montamos todo um cenário maravilhoso, e assim a gente foi percebendo, com essa troca, né, Gabriela, dessa interação, a gente aprendeu e vai só acumulando, graças a você, graças a todos, né, e aos meus alunos e todos que colaboram. E ao seu talento. Obrigada. E então, professora, e você também é escritora. Fale um pouco sobre seus livros para nós. Sou escritora. Na verdade, a minha coletânea de livros nasceu da faculdade mesmo, ali do momento que a gente estava estudando as figuras de linguagem. Professor Antônio de Deus, um abraço para você, professor, a quem eu amo muito. Professor Antônio de Deus nos fazia estudar muito, né? E nós sabemos que não só nós, como todas as pessoas, os nossos alunos do ensino médio, têm uma certa dificuldade em interpretar textos. Por que a dificuldade de interpretar textos? Porque a poesia, a literatura, ela é repleta de figurativo, ela é repleta de sentido figurado.
Então, com isso, percebendo essa dificuldade na sala de aula do ensino médio, onde eu trabalhei, no Colégio Estadual Rotary Donana, eu fui percebendo. Então, eu comecei a escrever livros com o título, né, ligado às figuras de linguagem. Então, meu primeiro livro se chama A Antítese do Espelho. Por que a antítese do espelho? Porque o espelho, ele revela o eu e o outro, né? Nós fizemos o curso de psicanálise e nós tivemos aí, então, esse entendimento, que o espelho revela o eu e o outro. E a antítese nada mais é que a contradição do eu com o outro. Então, a seguida, eu escrevi metáforas. Por quê? Porque é complicado, às vezes, você distinguir a metáfora de uma comparação. Então, Metáforas também tem um cunho psicanalítico e é um livro que vai ajudar também o aluno da Faculdade de Letras, algumas pessoas que têm dificuldade em analisar poesia, a entender, né, o que seja a metáfora. Certo. Por fim, antes desse último que foi premiado, eu escrevi este livrinho aqui. Quem fez essa capa foi a minha mãe, Maria Helena, professora Maria Helena Barbosa, né? Todo mundo conhece, professora da escola normal naquela época. Minha mãe também é escritora. Minha mãe foi da Academia Napolina de Letras há muitos anos atrás. Então, minha mãe tem toda uma história, né, literária na cidade, foi contista, escrevia em jornais, assim como meu pai. Então, minha mãe também é artista plástica. E ela desenhou essa capa aqui, tá vendo que legal? Palavra, gira, palavra. Esse livrinho foi destinado para crianças. Qual é a ideia que seria deste livro, Gabriela? Como eu sou alfabetizadora, e na época eu sou formadora de professores, a gente quis aqui dar uma ajuda, né, aos professores formadores, de criar algumas coisas interessantes para fazer com que a gente ensinasse a catacrese. Como a gente não pode falar para o aluno catacrese, que é muito complicado, aí eu não coloquei o título catacrese, porque este livrinho é para crianças. Quer ver? Eu vou ler apenas um trechozinho. Vamos ter um dedo de prosa, deixe do pé de ouvido. Nossa língua tem palavras que servem de improviso. Para couve, usamos pé. Queijo pode até ter tranças. Gente morena é café, barriga grande é pança. Então, a gente vai, assim, brincando com as palavras, de modo lúdico, para que as crianças vão entendendo. E o último, né, e o premiado, é este aqui, também voltado para o professor, voltado para o aluno, para que ele entenda o termo metonímia, que é um termo também complexo, mas a gente está trabalhando com a metonímia dentro da linguagem popular, da linguagem para crianças mesmo. E assim a gente vai indo, né? Fomos aqui, participamos da Vida em Prosa, em Poesia, lá em Lisboa. Foi um momento ímpar, Festival de Lisboa, maravilhoso, além de conhecer, né? Conhecer o berço da nossa língua. Nós estivemos em Lisboa, você estava também, prazer imenso estar na sua companhia lá. E, ultimamente, nós vamos ainda lançar, além de ter lançado lá, né, Gabriela, lá em Genebra, foi um pré-lançamento, nós estaremos em Paraty, se Deus quiser, fazendo o lançamento dessa coletânea de cartas, onde tem aqui uma carta que eu escrevi. Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso é inédito, professora Gabriela. Mas isso aqui é só o boneco. Mas eu já quero que a cidade de Anápolis, que os nossos telespectadores, que toda a nossa população conheça e reconheça, através do meu trabalho com cordel, que é este aqui, é o primeiro cordel que eu estou lançando, em homenagem ao meu médico, doutor Maxilane Gonzaga Jaime. Foi ele o salvador da pátria, porque eu sou uma medrosa de médico. Então, aqui o texto, o valoroso doutor e a paciente tremebunda. Tremebunda quer dizer medrosa. Então, esse aqui ainda não lancei. Mas, se Deus quiser, nós vamos fazer um sarau. Mas já está esboçado, todo luau, mas já está no pronto, boneco. só falta, tá vendo? Editar. Muito bom, professor, interessante. Ele vai ficar feliz. E como foi participar desses eventos internacionais, professora? Você participou em Lisboa, Genebra? Participei. Bem, quando a gente sai da cidade, sai do estado, sai do país, a gente tem uma sensação diferenciada. A gente pensa mil coisas, mil caraminholas na cabeça, de que vai, sei lá, ultrapassar os limites, né, da cultura. Quando a gente chega lá, a gente percebe que Portugal nada mais é que realmente a mãe, né? É a cultura mãe da nossa língua
portuguesa. Então a gente fica apaixonada por tudo que a gente vê no livro de história, tudo aquilo que a gente lê, a gente vê pessoalmente. Então, a sensação diferente, como se você tivesse entrado num túnel do tempo e ter sido transportada de uma região para outra. Uma sensação, não dá para descrever, indescritível, mas, ao mesmo tempo, maravilhosa. Isso ninguém vai tirar. Graças a Deus, foi muito bom. Agora, estar em Genebra, naquele frio, pessoal, é muito frio. Quem já foi, sabe. Mas o calor do brasileiro, a gente fica impressionada. A Gabriela estava lá, né, Gabriela? Quando nós chegamos, assim, toda vestida a brasileira, né, meio nordestinada, a gente percebeu que as crianças e o povo ficou assim, todo mundo olhando, porque eles não têm essa coisa colorida, esse arco-íris da alma que o artista brasileiro tem. Com certeza. Então, essa característica aqui da cor, da vibração, é nosso, né? Então, nós chegamos ali, uma coisa maravilhosa, espetacular. Espero que os assinantes tenham visto algumas tomadas aí que a professora fez, lá do espaço. Uma mistura de cultura, o mundo inteiro estava ali. Então, a gente fica observando e aquela honra de estar ali representando o Brasil. Né? Verdade. Mostrando a nossa cultura e as pessoas e as crianças ficaram encantadas. Foi muito bom, muito mesmo. Eu cheguei assim com o meu espírito cheio e transbordando. Com certeza, mas é maravilhoso. Miriam Marques, então agora vamos ver. Você também é contadora de história. Sim. Né? Você leva a arte para as crianças, jovens, adultos, a muitos lugares, não é mesmo? Verdade. E você conta história em escolas, em festas, eventos culturais. E hoje vai contar uma história para nós e para os assinantes do Canal 14. Fique à vontade, professora. É um prazer. Antes de começar, eu quero só explicar alguma coisinha aqui em relação ao conto e ao reconto de histórias. Aqui em Anápolis tem poucos profissionais, Gabriela, inclusive você, foi muito bom o programa que você fez com a Dalci Brincante, a quem eu quero também aqui mandar um olá, viu, Dalci? São poucas pessoas que se dedicam, porque essa arte de contar histórias, ela é uma arte voluntária, ela é uma coisa que nasce da alma. É verdade. Não dá para você falar, eu vou te treinar para você ser um contador de histórias. A história, ela brota, mas ela brota de onde? Ela brota da nossa própria história de vida. Nós ouvíamos histórias demais quando nós éramos crianças. Nossos avós, nossos bisavós, né? Nós somos do tempo que nossos bisavós viviam muito tempo ainda. Quanto maior a orelha, mais anos de vida eles tinham e mais histórias eles nos contavam. Então, essa reprodução de histórias é para quê? É para resgatar, Gabriela. Tentar resgatar, não só tentar, mas é para resgatar essa cultura de se ouvir histórias. Porque hoje a nossa criança está muito na tecnologia, nas mídias sociais, e ninguém tem tempo mais para conversar. Exato. E a conversa, essa conversa saudosa, né? Aquelas histórias das correntes que se arrastavam naqueles casarões, isso é maravilhoso. Nós precisamos resgatar isso e reafirmar. Então, hoje eu quero contar aqui a mesma história que eu contei. Graças a Deus, nós contamos lá no salão, no 33º salão do livro de Genebra. Nós fizemos ali uma performance que é a chegada do Lampião no inferno. Preste bem atenção. Se o Lampião não entrou no inferno, onde será que ele entrou, né, professora? Vamos ver. Os nossos assinantes vão ficar sabendo a partir de agora, que nós vamos narrar aqui, então, esta história que é um cordel, né? Seja bem dito que é um cordel. E eu sou filha de pernambucano, né? Meu pai, inclusive, conta uma história que quando eles assassinaram Lampião, meu pai tinha 8 anos de idade, e eles colocaram a cabeça de Lampião pregada no trem de ferro e passou por todo o sertão. Né? Então, há essa história, há controvérsias, porque eu estive lá em Recife aquele tempo, que nós estivemos lá, o rapaz lá do hotel falou que não tem essa história nada, que lá não era a cabeça do Lampião. Então, há controvérsias. Mas, enquanto a controvérsia paira no ar, nós vamos contar. Certinho. Fique à vontade, professora, então. Vamos ouvir a sua história. Muito obrigada, querida. Hoje eu vou contar a famosa história do cordelista José Pacheco. A história que se passa lá no sertão de Pernambuco. O nome da história é A Chegada de Lampião no Inferno. Sabe como ela começa? É mais ou menos assim.
Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira um certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão, fazendo mal assombrar. Foi esse cabra que trouxe a notícia, Gabriela, que o Lampião chegou. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Olha, morreu o pai de Canguinha, a mãe de Forrobodó, 10 netos de Pirilampo e um cão chamado Cotó. Só escapuliu Boca Insossa e uma diabinha moça quase queimou Tororó. Morreu mais de 100 preto velho que não trabalhava mais. Um cão chamado Traisca, cabra suja e capataz, tromba suja e bigodeira e um cão chamado Goteira, cunhado de Satanás. Oxe! Mas vamos tratar da chegada, quando o Lampião bateu. Lá nas portas dos infernos. Um diabinho ainda moço no portão apareceu. Oxe, quem é o senhor, cavaleiro? Lampião ficou nervoso e já disse logo: moleque, abre o portão. Saiba que eu sou Lampião, assombro do mundo inteiro. Mas aí o tal vigia que trabalha no portão da pisa que voa cinza não fazia distinção. O nego escreveu, não leu. A macaúba comeu, ali não se usa perdão. E assim o tal vigia que trabalha no portão disse logo a Lampião: oxe, o senhor fique aí fora que eu vou lá dentro. Vou conversar com o meu chefe no gabinete do centro. Por certo ele não lhe quer. Mas conforme o que ele disser, eu boto o senhor pra dentro. Lampião ficou nervoso. Moleque, quem conversa perde hora. Vá depressa e volte já. Eu quero pouca demora. Vice, e olha aqui, se vocês não me deixarem entrar, eu viro tudo isso aqui aos avessos, toco fogo e vamos embora. Mas aí o tal vigia que trabalha no portão, nem pouco nada, foi lá no tal do salão. Foi falar com seu patrão. Estava lá Satanás. Chegou o menino e disse: ô, Vossa Excelência, chegou aí Lampião dizendo que quer entrar. Então, se eu vir lhe perguntar se dou-lhe o ingresso ou não. Satanás ficou furioso e já disse logo: oh, meu Deus do céu, Ave Maria, cruz incrédulo, só me chega gente ruim, eu ando é muito caipora, eu já tô com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui pra fora, rapaz. Tu não vê não, tu não lê não, excomungado, Lampião é bandido. Bandido, ladrão da honestidade, só vem desmoralizar aqui a nossa propriedade. Vai dizer que vá-se embora. E tem mais uma coisa, eu não quero arranjar sarna pra me coçar, sem haver necessidade. E aí o tal vigia, Gabriela, que trabalha no portão, foi ligeiro, bem ligeiro, arranjar um pelotão. Saiu, foi até lá no mercado, comprou todas as armas que tinha. Chamou 2 dúzias de negros, entre homens e mulher. Foi na casa de Gonçalo e buscou tudo que tinha. Escreveu também para Lucifer trazer os negros que tem. E estava armada o pelotão. Foi todo mundo em direção ao terreiro, de faca, faqueiro, facão, granivote e granadeiro. Até canivete tinha. Ei, Gabriela, quando o Lampião deu fé da tropa preta encostada, já disse logo: só na Abissínia, ô tropa preta danada. Nessa voz ouviu-se os tiros, que nem pipoca no caco. Lampião pulava tanto que parecia um macaco. E no meio desse tiroteio tinha um negro tomando tabaco. Ei, mas vocês não estão ligados, não. Sabe o que aconteceu? Acabou-se o tiroteio por falta de munição. Mas nego embolava e rolava, nego pegava tudo quanto era pedra e lançava em Lampião. Lampião, porém, ferido? Ainda nem tinha sido. Sabe por quê? Porque tinha grande energia.
E nesse meio, Lampião andava, Lampião pulava que nem um caco. De repente, Lampião pegou de um fecho e lascou na testa de um. Que só fez dizer, oi, e caiu enchendo as caixas. Mas eu não sei dizer do que foi. Nesse meio, Satanás e Lucifer vieram ver do terraço. Todos contra Lampião. De faca, canivete e braço. Mas Lampião nem tinha sentido nem sequer um amasso. Lampião pegou um fecho e lascou na pedra, na janela de uns oitão. Subiu um fogo azulado, incendiou-se o mercado e o armazém de algodão. Quando Satanás deu fé daquele fogo todo tomando conta de lá, já disse logo, oh meu Deus do céu, desgraça maior não podia. Além da pouca safra, agora mais essa agonia. Vou dizer uma coisa para vocês, se não tiver bom inverno, ó, daqui muitos anos nesse inferno não se tem uma camisa. Queimou-se todo o dinheiro que Satanás possuía. Queimou-se os livros de ponto. Deu tanta coisa que sobrou nem 1.000 conto, nenhuma mercadoria. Foi uma desgraceira total. Lampião correu para um lado, um nego corria para o outro. Satanás puxou de um búzio, veio todos os negros correndo. Quando o Lampião deu fé, Gabriela, que não tinha com quem brigar, olhou para um lado e para o outro e também foi se retirando. Houve grande prejuízo no inferno nesse dia. Satanás coçou a cabeça e já disse logo em seguida, oh, meu Deus do céu, lascou-se tudo e agora não vai ter mais nada nesse inferno. Vamos ter que reconstruir tudo. E o nego nada fazia. Lampião caçou o rumo e também foi-se embora. Mas sabe o que aconteceu? Se você estiver duvidando, não acredita em mim? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai comprar papel moderno, escreva lá para o inferno e mande saber de Caim. Lampião? Quanto a Lampião? No céu, nós sabemos que não chegou. No inferno, também não ficou. Por certo, Gabriela, está no sertão. Obrigada, Miriam Marques. Eu que agradeço. Obrigada por esse talento, viu? Pela sua performance e por ter nos presenteado com a sua presença. E presenteado a todos os nossos assinantes do Canal 14 com a sua presença. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E por também, eu estive presente também em Genebra e você realmente teve uma performance super interessante e marcante para aquele pessoal lá, viu? Parabéns. Obrigada. Também, tá bom? A cultura agradece. Obrigada. E obrigada a todos os assinantes que estiveram conosco até esse momento e até a nossa próxima edição do programa Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.